E na aula de hoje é uma aula um pouco diferente do que a gente tem costume de apresentar aqui no canal. Hoje nós não vamos falar nenhum conceito relacionado à armazenagem, a transporte, a distribuição. Hoje nós vamos falar de 5 habilidades essenciais para o profissional de logística. Digo essencial porque o profissional pode ter inúmeras habilidades. Entretanto, se ele não tiver essas 5 habilidades, digo profissional de logística, ele de fato não vai conseguir um resultado tão expressivo na área. Então são 5 habilidades que a gente tem que trabalhar para de fato a gente conseguir alavancar na área de logística. Então, o que vai ser apresentado nessa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender as perspectivas da profissão na logística. O que eu quero dizer? Muito se escuta, muito se ouve falar que a logística é a profissão do futuro. Será que isso é verdade? Além disso, nós vamos também apresentar as características profissionais desejadas pelo mercado. Isso aqui não é restrito somente ao setor de logística, são características gerais que moldam um profissional para que ele de fato possa ter condições de se desenvolver. E então nós vamos entrar aqui nas 5 habilidades essenciais ao profissional de logística. E que habilidades são essas? Flexibilidade, dinamismo, conhecimento em tecnologia, criatividade, raciocínio lógico e responder sob pressão. Lembrando que nós temos no nosso site um artigo específico para essa aula de hoje, onde está lá detalhado, falando todo esse conteúdo. Então o link está aqui na descrição desse vídeo. E além disso, peço para que vocês acessem nosso site, que é o www.saclogistica.com.br, e também nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo também. Então, para entender as perspectivas da profissão da logística, eu apresentei aqui 3 diferentes manchetes recentes que vão nos guiar a entender qual que é a perspectiva da profissão. A primeira delas é essa manchete aqui da AproSoja, que diz que o Brasil caiu 20 posições em ranking de logística e passa a ocupar a 65ª posição. Ou seja, isso aqui é no ano de 2022. Então o Brasil caiu essas posições. E o que é esse ranking de logística? Esse ranking de logística ele é feito pelo Banco Mundial e ele trata a respeito das características operacionais relacionadas à logística, tanto para dentro de um aspecto nacional, interno, dentro do país, quanto para um aspecto internacional. Então, ele avalia o desempenho do país em relação às perspectivas operacionais de logística, de toda a cadeia de suprimentos, e o Brasil caiu 20 posições no ano de 2022. Então, isso aqui já é um ponto de atenção para nós que trabalhamos com logística. Temos também uma outra notícia, essa do portal Infomoney, que falou que com a pandemia o comércio online mais que dobra e já chega a 21% das vendas. Ou seja, de todas as vendas que é feita dentro do cenário nacional, 21% delas já está sendo feita pela internet. O que isso aqui é importante para o profissional de logística? As vendas na internet, ela é feita através dos dispositivos, é claro, mas de fato o produto tem que chegar até o cliente. Então, para que esse produto chegue até o cliente, tem que ser necessário uma área de estoque, uma área de distribuição e uma área de transporte, para que faça com que esse produto saia dessa empresa que vendeu de forma online e chegue até o seu cliente. Então, toda essa operação de armazenagem, distribuição, transporte é feita pela logística. Então, é mais um ponto de atenção.
E a terceira manchete que a gente apresenta aqui é do Auto Esporte, que fala que a Petrobras aumenta 40 centavos o litro do diesel e o preço do combustível sobe 36% em 2 meses. A gente sabe que constantemente o valor do combustível ele tem sofrido reajustes e sempre reajustes aumentando, na grande maioria, né, aumentando o seu valor, o que torna mais caro as movimentações de transporte. Então, 3 pontos que a gente pode destacar aqui com essas 3 manchetes. A primeira delas relacionadas a desenvolvimento da área. Isso mais voltado para a primeira notícia. A segunda, nós temos a questão do crescimento da área. E a terceira, nós estamos falando em transportes e energia. Vamos lá. Desenvolvimento da área. Quando nós falamos em desenvolvimento da área, nós estamos falando em infraestrutura, no qual tanto o governo quanto o setor privado ele tem que desenvolver bastante a nossa infraestrutura. Aqui nós estamos falando de área de armazenagem, área de escoamento, que aí engloba estradas, portos, ferrovias. Então nós temos muito o que desenvolver nessa área, equipamentos de movimentação que sejam de fato eficientes. Então nós precisamos muito desenvolver em infraestrutura. Aqui nós estamos falando do papel do governo e das empresas privadas. E também questão da capacitação. Aqui nós estamos falando de mão de obra. O Brasil caiu 20 posições no ranking de logística porque, de fato, pecamos em infraestrutura e capacitação. Então, é uma área que necessita muito de investimentos e de profissionais capacitados para que a gente possa alavancar e melhorar essa condição da 65ª posição dentro desse ranking internacional de logística. Questão do crescimento da área, não acredito que seja a pandemia que de fato faz com que o comércio via internet seja desenvolvido. Eu acredito que ela simplesmente acelerou o processo. As pessoas estão ficando mais familiarizadas com a tecnologia, estão ficando mais confiantes em relação a essa tecnologia e é algo que natural vai se desenvolver, porque é uma tecnologia que é mais barato do que o varejo tradicional. Então, a tendência é que o comércio online cresça cada vez mais. E como eu já expliquei, o comércio online é feito dessa forma, mas é necessário uma área de estoque, uma área de distribuição e uma área de transporte, onde a logística exerce papel fundamental para fazer com que o produto saia da empresa e chegue até o cliente. Então é uma área que vai precisar demais dos profissionais capacitados em logística. E por fim, nós estamos falando de transportes e energia. Nós já estamos no meio de uma revolução energética, onde nós estamos vendo energias limpas aparecendo, tanto no sentido da eletricidade, quanto também no meio dos transportes, onde hoje os veículos estão substituindo o seu funcionamento através de combustíveis fósseis para a energia elétrica. Então, hoje a gente já vê muitos veículos elétricos já em operação, tem a questão dos drones. Então, para os transportes e energia, nós vamos verificar mudanças significativas, tanto no presente quanto no futuro próximo. Então, é algo que o profissional de logística tem que ficar bastante atento
para que de fato ele tenha a solução de transporte mais eficiente para fazer com que o produto saia da empresa e chegue até o seu cliente. Então, qual que é a conclusão que a gente chega a respeito da perspectiva da profissão da logística? Ela não é só a profissão do futuro, ela é a profissão do presente e do futuro, ou seja, algo que é do cotidiano, não tem jeito, não existe outra maneira de fazer com que os produtos, que o comércio de fato aconteça. Então a logística, além de ser uma profissão do futuro, ela já é a profissão, ela é uma profissão do presente e tem que se desenvolver para o futuro que nós já estamos, vamos dizer assim, prevendo, ok? Então, antes da gente conhecer as habilidades essenciais para o profissional de logística, nós vamos conhecer 5 características profissionais essenciais a todos os profissionais. A primeira dela, proatividade. O que nós queremos dizer com proatividade? É fazer antes. Além disso, fazer melhor. Ou seja, por que fazer antes? Vai esperar que alguém identifique a necessidade de se fazer algo, vai esperar que alguém cobre para fazer alguma atividade que já deveria ter sido feita? Não, faça antes, faça de forma antecipada, já se antecipe, isso aí vai gerar um resultado melhor. E dentro das condições que o profissional tem ali para fazer determinada atividade, que ele faça da melhor maneira possível. Então, a proatividade é uma característica importante para os profissionais no mercado atual. Além disso, tem a questão da liderança. Liderança, nós não estamos falando simplesmente de ocupar cargos de chefia, cargos onde a pessoa é responsável por diferentes pessoas ou mesmo de um processo. Quando falamos em liderança, nós estamos falando em ser exemplo. Ser exemplo no lado positivo, aquela pessoa que puxa os colegas para que de fato alcance os resultados que é esperado, que essa pessoa consiga estimular a equipe a trabalhar em prol de bons resultados, de boas práticas dentro ali do ambiente de trabalho, e isso, tendo esse comportamento, naturalmente o profissional vai se destacar e vai se desenvolver. Além disso, tem a questão da comunicação. Comunicação não é simplesmente o ato de falar, é diferente. Aqui na comunicação nós estamos falando da comunicação verbal, que é o falar, e a questão da escrita. Por que a escrita é importante? Hoje no meio profissional é necessário mandar um e-mail, estamos em constante utilização de aplicativos de mensagem dentro do ambiente de trabalho, então fazer relatórios, escrever normas, regras, procedimentos, avisos. Então, a comunicação verbal e escrita ela tem que ser muito clara, direta e objetiva. E além disso, a comunicação não é só sobre o ato de se expressar, é sobre o ato de escutar. Então, além de falar e escrever bem, nós temos que escutar bem, de forma que nós vamos interpretar a mensagem. Como receptor, nós vamos interpretar aquela mensagem, seja ela escrita ou verbal, e vamos de fato entender o que a outra pessoa, o que o outro lado está querendo dizer, ok? Além disso, tem a questão da pontualidade. Pontualidade não é necessariamente chegar no horário. Aqui nós estamos falando em cumprir os compromissos. Ou seja, se nós temos tarefas, se nós temos resultados a ser entregues em determinada data, onde já foi acordado esses prazos, nós temos que cumprir, fazer valer aquele compromisso que a gente fez com a empresa, com os clientes, com quem quer que seja.
com essa pontualidade, a gente garantir os prazos, além, claro, dos horários e dos compromissos que a gente tem que se fazer. E por fim, nós temos aqui o comprometimento. Aqui tem um ponto muito importante. Para que a pessoa de fato esteja comprometida com os resultados, com as regras, com as normas da empresa, ela tem que ter uma identificação com essa empresa. Então, os profissionais têm que se identificar com a empresa onde ele está prestando o serviço, para que de fato ele tenha esse comprometimento e de fato ele consiga ser pontual, que é cumprir os seus compromissos, que ele consiga ter uma comunicação, que a comunicação dentro desse ambiente seja clara, onde ele pode se expressar e ele entende o que as outras pessoas precisam, para que de fato ele possa ter uma liderança dentro do ambiente de trabalho, dentro da equipe que ele está inserido e que ele possa ser proativo, realizando as tarefas, fazendo ela da melhor maneira possível. Então, essas são as 5 características que são muito importantes para todo o tipo de profissional, não somente os profissionais da logística. Agora que nós já entendemos quais são as 5 características muito importantes para todo tipo de profissional, nós vamos de fato entender quais são as 5 habilidades essenciais para o profissional de logística. E a primeira delas é flexibilidade e dinamismo. Um fato: a rotina do profissional de logística muda a todo momento, ou seja, a todo instante surgem novas urgências, prioridades e solicitações que precisam ser absorvidas a fim de replanejar as atividades e recursos rapidamente para atender às demandas e alcançar os resultados esperados. Saber lidar com essas mudanças e propor soluções para elas é essencial para o profissional de logística. Então, aqui nós temos que destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a rotina do profissional de logística muda a todo momento. E o segundo é que saber lidar com essas mudanças e propor soluções para elas é essencial para o profissional de logística. Então, por que essa rotina do profissional de logística muda a todo momento? Vamos aqui apresentar 3 diferentes personagens. O primeiro deles é o fornecedor. O segundo é empresa. E o terceiro é cliente. Onde dentro do aspecto comercial, esses 3 personagens estão intimamente ligados. Ou seja, quando acontece alguma coisa dentro da operação do cliente, naturalmente ela vai impactar a operação da empresa e dos fornecedores. Da mesma forma, quando acontece com a empresa, vai impactar o cliente e o seu fornecedor. E de forma não diferente, quando acontece alguma coisa com o fornecedor, impacta a empresa e os clientes. Ou seja, esses 3 personagens, quando acontece alguma coisa diferente, algum planejamento não sai da forma que foi realizada ou com algum tipo de problema impacte ali a operação, todos esses 3 personagens eles vão ser afetados. Então, quando isso acontece, naturalmente as outras 2 partes também são impactadas e às vezes é necessário fazer mudanças para que continue alcançando o resultado que estava planejado ou que possa mitigar os efeitos negativos de alguns problemas. Às vezes não é nem problema, às vezes o cliente surgiu uma outra oportunidade para ele, ele necessita de algum outro produto ou então uma quantidade maior, então a empresa já tem que tentar maneiras de abastecer esse cliente, seja via fornecedor, seja via estoque. Então as coisas mudam, muitas das vezes quem é profissional de logística sabe. Começou um turno, começou um dia de trabalho de uma forma, termina de outra e amanhã está se pensando que vai ser uma coisa, acontece outra. Então essas mudanças, esse dinamismo, ele é muito rápido,
é algo que de fato acontece, mudanças acontecem a todo momento e o profissional de logística tem que entender essa mudança, tem que absorver todas essas informações e propor soluções para que a gente possa alcançar os melhores resultados. Ou seja, o profissional de logística, ele tem que ser resiliente. O que a gente quer dizer com ser resiliente? É que ele sabe agir com as mudanças. As coisas aconteceu, ele vai pegar aquela mudança, vai entender qual que é a melhor alternativa e vai de fato resolver o problema. Então, flexibilidade e dinamismo é a primeira habilidade que o profissional de logística tem que ter. A segunda habilidade é o conhecimento em tecnologia. O setor de logística é um dos mais impactados pelo avanço tecnológico. Simultaneamente, novos softwares, dispositivos, ferramentas e equipamentos são inseridos na área e cabe ao profissional de logística afinidade com essas novas tecnologias de modo a utilizá-la ao seu favor. Então, o que a gente pode destacar aqui nessa parte do texto? Que o profissional de logística tem que ter afinidade com essas novas tecnologias de modo a utilizá-las ao seu favor. Então, o que a gente quer dizer com isso? Não basta conhecer as tecnologias, tem que conhecer e ter afinidade, ou seja, saber utilizar. Então, e por que a tecnologia? Porque a tecnologia e por que a tecnologia é importante. Devemos destacar alguns pontos. Primeiro dele, agilidade. A tecnologia torna os processos, a operação mais rápida. Nós estamos falando de equipamentos, ferramentas, programas que interpretam os dados de forma muito mais rápida e isso gera uma agilidade e, consequentemente, uma maior produtividade das equipes. Além disso, tem a questão da confiabilidade. Se a tecnologia ela for bem inserida, for uma tecnologia de qualidade, a confiabilidade dos dados e dos resultados operacionais ela vai ser maior, o que vai diminuir os índices de retrabalho e, consequentemente, reduzir custos. Além da confiabilidade, tem também a questão operacional. Igual eu já comentei, hoje em dia tem centros de distribuições, centros logísticos que utilizam robôs para fazer toda a movimentação, separação de pedidos. Então é algo que torna a operação muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais confiável e correta dentro do ambiente da empresa. Além disso, tem a questão da gestão. Sabe, a tecnologia auxilia demais os profissionais de logísticas no âmbito da gestão, pois nós estamos falando de informações confiáveis, dados que são corretos. Então, o profissional de logística vai visualizar os resultados, aquelas informações, vai interpretá-las da maneira correta e vai dar um direcionamento para que a empresa, de fato, atinja os resultados que estão esperados. E, com isso, maior controle de processo. Ou seja, todo o processo vai ser influenciado por essa tecnologia, vai haver esse desenvolvimento e, de fato, os dados, os resultados e a operação vai ser controlada
traduzida e entendida por essa tecnologia e as ações vão ser determinadas de maneira mais fácil pelo profissional de logística. Então, conhecer e saber utilizar a tecnologia é fundamental, uma habilidade fundamental para o profissional de logística. A terceira habilidade é a criatividade, ou seja, o profissional de logística ele tem que ser criativo. Como se trata de uma área de atendimento ao cliente, na logística o básico já não é suficiente. Dessa forma, o profissional de logística tem que pensar de forma diferente, gerando opções que vão surpreender de forma positiva todas as partes envolvidas. As ações do profissional de logística devem gerar maior valor, bem como reduzir os custos e aumentar a produtividade e qualidade de produtos e serviços. Então, o que nós podemos destacar desse trecho? Em primeiro lugar, que na logística o básico já não é suficiente. Além disso, bem como reduzir os custos e aumentar a produtividade e qualidade de produtos e serviços. Então, por que destacamos esses dois pontos aí relacionados à criatividade? Em primeiro momento, por que ser criativo? Ou seja, o básico já não é suficiente. Hoje, o cliente ele não quer o bom, ele quer o ótimo. E o que a logística tem que fazer para encantar esse cliente? Aqui nós estamos falando de prazo. Cumprir os prazos e os compromissos estabelecidos com o cliente. Aqui nós estamos falando em especificações. Ou seja, se o cliente comprou um produto com determinadas especificações, determinadas características, ele deve receber esses produtos com essas especificações ou especificações superiores ao que o cliente fez o pedido. Aqui nós estamos falando de serviços especializados. O básico, o comum, muitas pessoas, muitas empresas sabem como fazer, então a empresa tem que pensar de modo a oferecer um serviço especializado que de fato vai fazer alguma diferença para o seu cliente. Além disso, aqui nós colocamos que o profissional ele tem que ser criativo para reduzir custos e aumentar produtividade. Então, no âmbito de operação, o profissional de logística tem que, dentro dos seus recursos ali, pensar sempre de forma a reduzir os seus custos e aumentar sua produtividade. Beto Sucupira, que é um dos principais acionistas da Ambev, fala que custo é igual unha, tem que cortar sempre. Por quê? Quando a gente não corta o custo, ele de fato, com o passar do tempo, ele aumenta. Então, o profissional de logística tem que ter essa visão sempre ali da sua operação, em pensar em reduzir o custo, mas de forma que essa redução que ele vai propor não vai afetar os índices de produtividade, ela tem que aumentar, além de que tem que, no mínimo, manter a qualidade ou aumentar a qualidade do produto, assim como também da segurança. Então, o processo logístico ele tem que ser constantemente avaliado e pensado de forma a reduzir os custos e aumentar a produtividade. Isso é basicamente otimizar, capacitar e melhorar cada vez mais o processo, que envolve máquinas e equipamentos, assim como as pessoas, ok? A quarta habilidade é o raciocínio lógico. Planilhas, tabelas, números, códigos, valores, quantidades e medidas estão presentes na rotina operacional do profissional de logística. Ou seja, saber analisar os dados apresentados de forma lógica auxilia na tomada de decisões mais corretas. Então, o que a gente pode destacar aqui? Que saber analisar os dados que vão vir dessas planilhas, tabelas, números, códigos, valores, quantidades apresentados de forma lógica auxilia na tomada de decisões mais
corretas. Ou seja, quando a gente fala de raciocínio lógico, muitas das vezes nós imaginamos aqueles problemas matemáticos ou charadas ou dilemas que são apresentados e que a gente vai encontrar uma resposta. Na logística é diferente. Esse raciocínio lógico é saber interpretar todos esses valores numéricos que aparecem na rotina operacional, entender o que aqueles valores querem de fato dizer, o que eles representam no sentido operacional, entender, interpretar esses valores e tomar ações corretas, ou seja, é pegar aqueles valores, entender eles e a partir desses valores tomar decisões corretas que vão gerar melhores resultados. Então é isso, raciocínio lógico é basicamente interpretar todos esses valores, tomar as ações que vão trazer os melhores resultados. A quinta e última habilidade do profissional de logística é a sua capacidade de responder sob pressão. Por ser o elo de ligação entre a empresa e o cliente, o profissional de logística é literalmente pressionado de ambas as partes. Logo, a todo momento tem um prazo a ser cumprido, assim como um resultado a ser alcançado. Dessa forma, é necessário saber lidar com esta pressão e não permitir que a cobrança prejudique sua performance. Então, vamos destacar um ponto aqui nesse trecho, que é necessário saber lidar com essa pressão e não permitir que a cobrança prejudique sua performance. Ou seja, é algo natural, é algo que acontece na rotina do profissional de logística. Aqui nós estamos falando em empresa, cliente, e quem faz essa ligação é justamente a logística. Ou seja, a logística está no meio da empresa e do cliente, dessa relação existente. Ou seja, as informações que os clientes precisam, as cobranças, as reclamações, passam todos pela logística, assim como que as informações agora internas, os resultados e questão de faturamento também passa pela logística. Ou seja, tanto a empresa quanto os clientes vão pressionando os profissionais de logística para essas informações, para que esses resultados aconteçam, e o profissional de logística tem que saber que isso é normal, essa cobrança, essa exigência de informação, de resultado, ela vai existir tanto da parte da empresa quanto da parte do cliente, e ele não pode deixar que essas cobranças de fato interfiram nos seus resultados. Ou seja, o profissional ele tem que fazer da melhor maneira possível, dentro das condições que ele tem, para que de fato ele consiga dar o resultado e o retorno que essas duas partes precisam. Mas para isso o profissional de logística ele tem que ser muito atento à sua operação, pois caso aconteça algum tipo de problema, algo não esteja dentro do planejado, ele saber reportar tanto ao cliente quanto à empresa sobre esse problema e o que aconteceu e qual vai ser a ação que vai ser tomada para que aquela situação seja corrigida. Então, responder sob pressão é essencial para o profissional de logística, pois ele está constantemente nessa relação entre empresa e cliente.